No último vídeo eu havia trazido para vocês que o Atlético estaria interessado em Lucas Fosson, zagueiro de 23 anos que atua no Lokomotiv Moscou da Rússia. Entretanto, nas últimas horas saiu o nome que o Atlético está buscando para substituir o Igor Rabelo e esse nome já está bastante encaminhado. Vamos falar sobre esse assunto, vamos falar também sobre o Igor Rabelo, que está de saída do Atlético, e também o Ancelotti, que virá a BH assistir um jogo do Galo. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste momento, eu vou te atualizar sobre as últimas informações do nosso galão querido, mas antes, eu gostaria de poder contar com o seu like e o seu compartilhamento, se possível. Muito obrigado, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você não perder nenhuma notícia. Lembrando que aqui toda semana temos informações do Galo. Já deixou o like? Já compartilhou? Então bora pro vídeo sem mais delongas. Bom, vamos começar então falando sobre o Igor Rabelo, que está de saída do Atlético. Primeiramente seria para o São Paulo, mas a informação que chega é que o Fluminense está próximo de fechar com o atleta. Informação que eu vou trazer aqui para vocês agora na janela 2. Aqui o site O Dia está mostrando aí, passando a informação que o Fluminense já está acertado aí com o Igor Rabelo, zagueiro do Galo aí, de 29 anos, Então, Igor Rabelo deixando o Atlético. A informação que a gente tem é realmente essa, que o jogador, inclusive, está acertado com o Fluminense. Faltam alguns detalhes ali burocráticos para o tricolor carioca anunciar a contratação do zagueiro ex-Atlético. Eu posso tratar aqui como ex-Atlético, porque dificilmente essa negociação vai melar. Óbvio que tem aí a possibilidade de melar, não é verdade? Mas eu acredito que o Igor Rabelo está indo embora realmente aí do Atlético para o Fluminense. Uns portais já dão que está certo, outros portais falando que ainda falta alguma coisa. Inclusive a nossa informação é que ainda faltam alguns detalhes, mas detalhes bem irrelevantes assim, em questão de fechar ou não, entende? Não vão ser esses detalhes que estão faltando que vão definir se a negociação ela se concretiza para o jogador ir para o Rio de Janeiro ou para ele ficar no Atlético. Então, praticamente certo, Igor Rabelo deve deixar realmente o Galo. Bom, antes de falar do substituto do Igor Rabelo, que está encaminhado com o Atlético, bem próximo mesmo, inclusive o jornalista conceituado trouxe essa informação. Vamos falar do Ancelotti, rapidinho aqui, vamos dar uma passadinha no que a CBF informou pra gente, porque no início do dia ali teve uma especulação que o Ancelotti iria assistir a Grêmio e Atlético nesse final de semana, mas a CBF confirmou realmente. Tá na tela a informação para vocês do GE, Atlético e Grêmio. CBF confirma presença de Carlo Ancelotti na Arena MRV. Treinador da seleção vai acompanhar algumas partidas de times brasileiros durante a semana. A CBF confirmou a presença de Carlo Ancelotti na Arena MRV no próximo domingo. O treinador da seleção brasileira vai acompanhar Atlético e Grêmio às 16 horas aí, horário de Brasília, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Grêmio e Atlético, além de ter a grande massa do Galo, nós que vamos ao estádio semanalmente aí, acompanhar o Galão da Massa, vamos ter a presença ilustre aí do Carlo Ancelotti. Ele vai acompanhar aí o jogo do Atlético e do Grêmio. Vamos ser sinceros aqui, ele vai acompanhar o Atlético. Já tem dois jogadores aí no radar do Ancelotti. A informação que chega é que o Everson e o Lianco são dois jogadores aí que o Ancelotti ele pretende observar nessa partida, considerando que o Atlético, possivelmente vai com os titulares, até porque precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, não está em uma situação cômoda,
muito pelo contrário, né, uma situação bem incômoda do Atlético no campeonato nacional, né, nas Copas, né, tá avançando e tudo mais, mas no Brasileirão ainda precisa daquele algo a mais, precisa daquele tempero mineiro para o Galo poder melhorar aí a sua posição na tabela. É verdade que temos 2 jogos a menos, mas não podemos contar com o ovo da galinha, né? Então não podemos contar com esses 2 jogos a menos. Temos que ir e vencer esses 2 jogos primeiro para depois contabilizar pontuação neles, né? Então o Atlético joga contra o Grêmio no domingo às 16 horas e o Ancelotti virá a BH para poder observar os jogadores do Galo. O que você acha dessa notícia? E deixe nos comentários também a sua opinião sobre a saída do Igor Rabelo para a equipe do Fluminense. Bom, vamos para a terceira e última pauta aqui do vídeo de hoje. Vamos falar aqui sobre o zagueiro que muito possivelmente será contratado pelo Atlético. Eu vou colocar primeiro uma informação aqui para vocês, né, do site. Deixa eu pegar aqui, ó, do site do GE mesmo, né? Era só para confirmar. Aqui, ó. Vou pôr na tela para vocês a informação do GE. Atlético negocia com o zagueiro do Sassuolo que estava no São Paulo. Juan Tressoldi, de 26 anos, estava emprestado ao tricolor. O Atlético negocia a contratação do zagueiro Juan Tressoldi. Ele pertence ao Sassuolo da Itália. O nome surge como alternativa para a provável saída de Igor Rabelo, que está perto de trocar o Galo pelo Fluminense. Juan, de 26 anos, foi revelado pelo Grêmio e foi vendido aí para o futebol italiano em 2021. Por lá, fez 63 partidas em 3 temporadas. Até junho passado, né, o defensor estava emprestado ao São Paulo. Não houve acordo entre as partes para a permanência no tricolor. Foram 23 jogos com a camisa do time paulista. O Juan Tressoldi, gente, eu fiquei um pouco assustado, né? Inclusive, eu vi até na live do Henrique Vilar, né? O canal Acredito, brilhante trabalho do Henrique Vilar, que o Tressoldi ele teria um problema crônico no joelho, né? Ele precisaria passar por cirurgia, né? Teria um problema de algum tempo já no joelho direito que o impossibilitaria aí de jogar muito tempo sem ter uma lesão ali naquele local. Eu não sou formado em medicina, em ortopedia, não sei o quanto isso pode atrapalhar, se é que é real. Eu não tenho essa informação, então não vou falar do que eu não sei, né? Mas levantaram essa hipótese, essa possibilidade. Se caso isso realmente se confirme, o Atlético tá de sacanagem com a gente, né? O Juan Tressoldi eu não conheço assim a fundo, não acompanhei demais o futebol dele, tá? Não posso falar aqui do jogador, se ele é bom, se ele é ruim, como eu poderia falar do Lianco, né? Quando ele veio lá no ano passado, inclusive eu trouxe um vídeo de análise do futebol do zagueiro Lianco, que pouco antes ele realmente se acertar com o Atlético de fato, assinar contrato e tudo mais, né? Trouxe aí que era um baita de um zagueiro que estava chegando. Depois vale a pena você dar uma conferida aí nesse vídeo, tá? Sobre o Lianco que a gente fez. Mas eu não posso falar do Juan, porque eu não conheço a fundo igual eu conhecia o futebol do Lianco. Então a gente precisa analisar, né? O Atlético, eu creio que tem um departamento, né, competente. O Atlético pode analisar essa situação. O Atlético vai fazer, né, pelo menos é o que eu quero acreditar, o Atlético vai fazer aí a melhor escolha, né? Eu tô falando isso aqui, né, que fiquei um pouco preocupado, justamente porque o André Hernan, eu não tô achando o Twitter dele aqui, né, para mostrar para vocês, mas ele disse, tá? Ele escreveu que o Atlético, André Hernan, jornalista muito, conceituado, faz apurações aí fantásticas. Ele disse que o Atlético já inclusive estaria trocando minutas de contrato com
a equipe aí com o jogador, né? Aquela coisa toda. O Atlético estaria muito, mas muito próximo mesmo de anunciar o Juan Cressoldi. Gente, eu queria perguntar a vocês o que você acha, né, desse jogador. Você conhece o Juan, né? Viu ele jogar aí pelo São Paulo, pelo Sassuolo. Sei que é difícil o pessoal acompanhar ali o campeonato italiano hoje em dia, né? No passado, perdão, tinha mais gente que acompanhava esses campeonatos de fora, mas ninguém vai parar, com todo respeito, para ver jogo do Sassuolo, né? A não ser que seja contra um grande. Então eu acredito que muita gente tá igual eu, não sabe muito bem como que é o jogador, né? Apesar dele ter jogado aqui no Grêmio e ano passado também na equipe do São Paulo, eu confesso que não vi muitos jogos dele. Mas deixe nos comentários a sua opinião aí sobre isso. Eu acho que, pelo que estão falando dele, acho que deve ser um bom jogador, né? Muita gente, inclusive, me mandou mensagem falando que é bem melhor do que o Igor Rabelo, né? E assim, estando saudável, estando 100%, ele seria um jogador até para brigar por posição de titular no Atlético, né? Mas vamos aguardar, tomara que o Atlético tome a melhor decisão, né? Tomara que o Atlético tenha esse tato, né, para poder escolher a dedo o jogador para poder substituir o Igor Rabelo. E eu não trato assim como somente uma substituição, né? Caso viesse o Fasson também, né, o Lucas Fasson, seria um jogador melhor do que o Igor Rabelo, né? Pelo que estão falando do Juan, ele também é melhor do que o Igor Rabelo. Então o Atlético dá um up também na sua defesa. Você ficaria ali com o Alonso e o Lianco, que são dois baitas zagueiros. O Alonso vem num momento, né, de queda, mas o Lianco se mantém muito regular, nosso melhor zagueiro, e para mim hoje o melhor zagueiro do futebol brasileiro, atuando aqui no Brasil, né? E aí teríamos por fora o Juan Cressoldi, né? Deixe nos comentários a sua opinião. Eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos vocês. Cuidem-se, fiquem com Deus e a qualquer momento, hein, eu volto com mais notícias, com mais informações do Galo. Um abraço, fui!